Estamos ao vivo, diretamente do Instagram do Inova Contestado. Muito boa noite a todos. Bem-vindos ao InovaCast, o podcast que mergulha no empreendedorismo, na questão aí do desenvolvimento regional e na inovação. Eu sou a Jéssica Amanda e juntamente com a Fernanda Ribeiro, acadêmica do curso de jornalismo da Uniarp, estaremos então iniciando mais um episódio do InovaCast. Uhul! Uhul! O InovaCast está sendo apresentado na Expo Caçador 90 anos. Está sendo realizado através de uma parceria entre Sebrae, o Centro de Inovação do Contestado e o curso de jornalismo da Uniarp. Hoje nós temos a honra, então, de receber aqui no InovaCast a Mirela Ueda, representando o Núcleo Jovem da ASIC. Mirela também é empresária, fundadora da Inhaque Comunicação. Obrigada, Mirela, por ter aceito o nosso convite e vir aqui bater esse bate-papo sobre empreendedorismo, então, da nossa região. Seja muito bem-vinda. Obrigada a vocês, é um prazer estar aqui hoje, meninas. Olá, muito legal essa iniciativa do Inova de trazer o podcast para cá. Uma conversinha, né? Mais muito legal. Boa, né? Então, Mirela, você faz parte da ASIC, o Núcleo Jovem, né? Da ASIC, os Jovens Empreendedores. Conta para nós, então, um pouco sobre a sua jornada empreendedora dentro da ASIC, dentro da cidade de Caçador. O que você tem a trazer para nós como fundadora da Inhaque Comunicações? Sim, então, a minha jornada do empreendedorismo começou há 4 anos. No comecinho da pandemia, eu trabalhava em startup e estava morando em Curitiba na época, mas eu sou daqui, né? Nasci e cresci aqui. E aí fui para Curitiba para estudar. E aí a Federal fazia o UFPR, então a gente estava sem aula de manhã, né? Eles pararam e demorou para entrar no online. Então a gente começou a pegar como renda extra alguns jobs de social media, que era o que eu já fazia na agência que eu trabalhava antes. Então eu já trabalhava com isso e eu e a Giovana, minha melhor amiga da faculdade, começamos a pegar uma renda extra até voltar à aula. E aí em 3 meses essa renda extra virou empresa. Olha que legal. E a gente tinha uma perspectiva de assim, daqui 1 ano, 2, a gente sai dos empregos. E foi super rápido, assim, graças a Deus. Em 3 anos a Gi saiu do emprego dela, e em 5 eu saí do meu, e aí a gente ficou full time na Inhaque. E aí eu acabei voltando para Caçador, tive algumas coisas de vida, assim, voltei para Caçador. E aí hoje a Inhaque atua aqui e em Curitiba. Então a Gi toca de lá e eu toco os clientes daqui, já fazem 4 anos. E a gente trabalha com produção de conteúdo e social media. Então tudo voltado para o digital, para marketing digital. E fazem um pouco mais de 2 anos que eu entrei na ASIC, né, na Alcateia, que é o Núcleo Jovem. Então entrei, fui me engajando nas coisas, fui inventando modas dentro da Alcateia. E aí ano passado na gestão de 2023 eu fui secretária do núcleo e esse ano eu tô como coordenadora. Então estamos aí nesse desafio da gestão 24, mas é super legal, a Alcateia abre muitas portas e te dá uma visão muito boa assim de mundo e de empreendedorismo, é super legal. Para quem está começando, né? A minha empresa ainda é um bebê, né? 4 anos dentro do empreendedorismo ainda é muito pouco, mas a gente está crescendo aos pouquinhos e a Alcateia ajuda muito, fora o networking que você faz e todas as oportunidades que você tem de entrar em contato com empresários que você geralmente não entraria, né? Sim. Então, as oportunidades que abrem são muito grandes e a gente tem uma galera bem legal dentro da Alcateia. Legal. Pegando esse gancho aí, né, você falando da Alcateia, das ações do ano, o que a gente tem aí no planejamento, o que vocês pensam em fazer, se já existe aí algo que venha a acontecer tão logo, para que a gente já fale aí para quem está nos assistindo? Sim, nós temos agora, dia 2 de abril, a palestra com o Marcos Piangers, que é uma ação de vários núcleos da ASIC. Mas a gente também tem algumas ações que são só da Alcateia. Então a gente tem o Na Boca do Lobo, que é o nosso podcast mensal, onde a gente entrevista empreendedores. A gente tem também o Boteco do Empreendedor, que acontece mais pro final do ano, que é um rolê para falar de empreendedorismo. Então é no estilo de boteco, a gente bebe chopp, a gente tem comidinhas de boteco, mas a gente traz geralmente o empreendedor para bater um papo, para falar de empreendedorismo numa pegada jovem. Então esse é o nosso grande objetivo, é ser jovem, falar de empreendedorismo sem aquela formalidade que geralmente a gente tem, né? Então essa é a proposta da Alcateia, é uma galera jovem fazendo coisas de jovem,
mas falando de empreendedorismo. Então, e é até legal você falar sobre isso, porque muitos jovens têm ideias para empreender em algo, mas tem vergonha, tem medo, né? Não sabe como começar. Às vezes tem até medo de entrar nas associações, né, que nem a Alcateia, porque acha que só pessoas que têm que ser convidadas, pessoas que já têm um poder aquisitivo maior, e na verdade não, né? São pessoas com ideias novas, né? Isso mesmo. Na Alcateia a gente tem empreendedores, né? Empresários, então pessoas sucessoras de empresas maiores que os sucessores estão assumindo, né, os filhos, e tem também líderes, então, né, pessoas que estão num cargo maior, assim, dentro de empresas, que assumem cargos de liderança, também podem entrar na Alcateia. Olha que legal. A gente tem, a nossa faixa etária é dos 20 até os 35, 36. Olha, eu me encaixo. Jovem. E quais são os critérios? Como que funciona, assim, para quem tem interesse em fazer parte? Isso, a gente tem 2 entradas no ano, então em março e em agosto, se eu não estou enganada. Então as pessoas que quiserem se entrar na Alcateia, é só se mandar ali no nosso Insta, que é Alcateia Empreendedora, falando que tem interesse, que já fica na listinha. Então você tem que se encaixar dentro de um desses cargos, então ou ser empreendedor ou empresário, ou estar em cargos de liderança dentro de empresas, que aí você já pode fazer parte e ter, né, a faixa etária jovem e aí você já pode entrar dentro da Alcateia. Então aí a gente tem um período de teste, tem algumas perguntinhas que a gente faz, mas é bem tranquilo e aí você pode participar de todas essas ações. Ah, que legal. Tu falou sobre o evento, né, que a gente espera aí aproximadamente 800 pessoas na palestra do Piangers, uma parceria entre a SIC, os núcleos e o Sebrae. Sim. Então a expectativa está lá em cima. Os ingressos esgotaram em praticamente uma semana, né? Então, para quem conseguiu garantir o seu ingresso aí, seja muito bem-vindo ao nosso evento, né? A gente tá esperando aí que superem as nossas expectativas. Eu, particularmente, já participei de uma palestra com o Piangers e, assim, é fantástica. Ele é sensacional, né? Quem estiver conosco lá na semana que vem não vai se arrepender de ter ido, porque, de fato, é muito bacana. Legal. Mirela, então sabemos também dos desafios, né, que traz o empreendedor. Na sua visão, quais são os principais desafios que os jovens enfrentam, os jovens empreendedores enfrentam? Quais são as oportunidades que o núcleo traz para eles, né, o núcleo jovem da SIC? Como é essa jornada do empreendedor, enfim? Eu acho que quando a gente empreende muito jovem, como eu empreendi, quando a gente abriu a ANHAC, eu tinha de 19 para 20, então a gente era muito nova. Eu tinha 20 e minha sócia tinha 18. A gente era meio louca, mas isso é a vantagem, do meu ponto de vista, do empreendedorismo jovem, que a gente tem uma coragem que, por exemplo, eu hoje, com 24, já não tenho mais. Entende? Porque você consegue arriscar. É uma fase da vida que a gente, de fato, consegue arriscar mais. Não tem tanto a perder. Então, por exemplo, quando a gente começou a empreender, uma coisa que a gente falava muito era, cara, a gente não tem filho para criar. Então, se der ruim, a gente dá uma reduzida no custo de vida, mas não é que a criança vai passar fome, entende? Não tem ninguém dependendo de você, né? Então, por isso que a gente... Não, então vamos, né? E aí, eu acho que essa é a principal vantagem do empreendedorismo jovem, dos empreendedores jovens, inclusive da galera que a gente tem na Alcateia, que é uma galera que arrisca muito, né? Mete a cara mesmo. Então, a gente tem uma coragem, quando a gente é novo assim, que é muito bom, e essa sagacidade, eu acho, do jovem de, vou fazer uma coisa nova, vou fazer uma coisa diferente. Então eu acho que isso é muito vantajoso para a sociedade como um todo, sabe? Essa inovação que o jovem traz, esse sangue no olho, digamos assim. Porque eu vejo até pelos outros núcleos que a gente tem na Alcateia, por exemplo, na SIC, por exemplo, que a gente é o que mais faz coisa, assim, a gente tem o nosso calendário, nosso planejamento é sempre o mais cheio, porque a gente tem um pique que é inexplicável, porque todo mundo tem esse sangue no olho de ser jovem, né? E tudo é novo, né? Tudo é muito novo e a gente é muito animado pra tudo, né? A gente não tá cansado ainda. Então, a gente tem um pique. Eu acho que essa é a vantagem do empreendedorismo jovem e de ter pessoas jovens dentro da tua equipe, sabe? A equipe da ANHAC é 100% jovem e quase, acho que 90% feminina. Então as meninas são todas super jovens e essa galera tem um pique, assim, inexplicável e uma vontade de aprender muito grande que às vezes um profissional mais velho já não tem mais, né? Sim. Tipo, já estudei, já tô de boa. Se acomoda, né? Acaba se acomodando. Mas tem muitos desafios, né? Então a gente enfrentou, a ANHAC, por exemplo, a gente enfrentou muitas dificuldades, assim, por a gente ter cara de menina, por a gente ser muito jovem.
Então, até a gente ganhando espaço no mercado foi um pouquinho trabalhoso. Eu imagino. Para as pessoas irem respeitando a gente. Ganhando credibilidade no mercado. Mas isso também é algo que toda nova empresa enfrenta, né? A gente tinha um diferencial para alguns e um problema para outros, né? Que era a gente ser jovem. Mas hoje a gente já está mais estabilizado e as pessoas já veem isso como um diferencial, especialmente dentro da área da comunicação, né? Porque a galera precisa ser muito atualizada, né? Sim. Então, mas é super legal e eu vejo ali pela galera da Alcateia que é um sangue novo mesmo. E a gente tem uma visão diferente de mundo. E eu acho que as empresas precisam se atentar a isso, sabe? Porque a geração que vem, que é a geração que a gente vai contratar, já tem uma outra cabeça. Então, o cara de 50 anos, que tem a empresa há 30, vai ter uma dificuldade de conseguir se conectar com a geração que ele está contratando de 18. Então, você precisa ter essa galera jovem, de 20 e tantos, meio campo ali, né? Pra conseguir se comunicar, porque é muito diferente. Essa geração nova que vem, eu vejo, tipo, de mim pra alguém de 18 anos já é um abismo de diferença. E a geração é muito próxima. Então, as empresas, eu acho que tem que se atualizar e tem que trazer esse sangue novo, porque quem não se adaptar a essa nova geração vai ficar pra trás, porque a galera que vai contratar, né, é o futuro. Então, cara, infelizmente você tem que se adaptar, por mais que você não concorde, né? É a geração 4.0 está nascendo, né, na tecnologia, já sabe mexer, nasce já sabendo mexer em tudo que é tecnológico, né? A gente fica pra trás às vezes, E né? é uma geração com uma consciência diferente, eu diria. Eu vejo pelas meninas que trabalham na INHAC, sabe? Elas têm uma consciência diferente de trabalho, de saúde, de qualidade de vida, que eu vejo que as pessoas mais velhas não têm. Então, olha o tanto de gente de 30 e tantos anos que tá tendo burnout, por exemplo. É verdade. Mas a galera mais jovem, eles têm mais essa consciência, sabe? Então, eu acho que tem que se adaptar e tem que ir entendendo esse sangue novo. Mas é muito bom, muito legal. E a galera inova muito, assim. É uma cabeça totalmente diferente, né? E a gente acha que a juventude é perdida, não é? Sim, não é. Só falta estratégias para se encaixarem, né? E agora, tem muita oportunidade para empreendedorismo jovem, né? Como na SIC, enfim, a gente tem muita abertura, sabe? Para criar as coisas. E a Alcateia é muito legal por isso, porque às vezes é o nosso produto teste, digamos assim. Então você vai aprender a fazer coisas novas ali dentro e vai ir empreendendo ali dentro da Alcateia também, para ir testando. Por exemplo, quando eu entrei na Alcateia, a gente ainda não tinha o INHACcast, que é um projeto da INHAC. Então, eu já logo me filiei, já entrei pro projeto na Boca do Lobo, para eu ir aprendendo como é que funcionava o esquema de podcast para abrir na minha empresa. Então, isso da Alcateia é muito legal, porque você se desafia a conversar e a fazer coisas que você não faz, que você não tem tanta prática, mas você entra em contato com pessoas que são muito boas naquilo, né? E aí vai aprendendo. Sim, e o jovem, quando você faz isso jovem, tem aquele tempo ainda do errar e acertar, exatamente, né? Talvez uma pessoa mais velha não teria, né, essa eu esqueci a palavra, né? Mas não teria essa flexibilidade, essa liberdade, né? Isso aí. Sim. Mirela, a gente sabe que a tua família, né, para quem te conhece, quem conhece a tua família, a gente sabe que o empreendedorismo tá na veia, né? E eu queria que você comentasse, assim, nos almoços em família, como que é, assim, rola um caos. Rola essa questão, assim, de entender como que tá no empreendimento da pessoa que tá ali do teu lado, tem essa troca, como que é? Super. A gente fala, eu costumo falar que a minha mãe meio treinou a gente pra empreender. E quando eu decidi empreender, todo mundo ficou meio tipo, até que enfim, né? Se Só ligou, faltava você. Se ligou, né, gata, que já tava na hora, sabe? Porque a gente foi meio treinado pra isso. E acho que é meio o caminho que todos nós seguimos, né? Meus irmãos empreendem com restaurante, né? E só eu que não cozinho naquela casa, mas tudo bem. E minha mãe também é super empreendedora. Então a gente cresceu vendo a minha mãe ralar muito e empreender. E a gente meio que foi treinado pra isso. E é uma loucura. Gente, o almoço naquela casa é um caos. E às vezes a gente se passa um pouco dos limites, sabe? Então tem que dar uma segurada, porque senão a gente só fala disso. Só fala de negócio. Aí eles começam a falar de receita nova e não sei o quê, e campanha. Porque daí, como eu faço o marketing dos restaurantes, aí vira uma grande confusão, né? Porque daí um vai falando com o outro de receita, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas é muito bom, a gente cresce muito juntos, né? Então a gente vai criando um grande clã. Então quando um começa a crescer, todos crescem, né? É ótimo. E a gente tem dentro da família
muitas funções, então a gente consegue abrir negócios dentro da família, porque daí a gente vai pegando pega outro e a gente consegue abrir negócios. E tem a questão das experiências, né? Sim. Uns já passaram por algumas coisas, de repente que está acontecendo num outro empreendimento, então tem essa troca, que legal. Mesmo. Nossa, a gente troca muito, assim, o Junit me ajuda muito, né? E a gente vai crescendo muito junto, assim. É bem legal. Mas a nossa mãe, ela é incrível mesmo, assim. A gente foi criado por uma mulher, assim, muito foda. E acho que esse era o caminho que a gente tinha que seguir mesmo, sabe? Porque a gente cresceu vendo ela fazer isso todo dia, né? Ela puxou vocês, né? Sim, era o caminho, assim, tipo, não tinha como a gente tentar ser outra coisa, sim, sabe? Mas é bom, porque você tá trabalhando pra você, né? Sim, e a rotina do empreendedorismo é muito diferente de um CLT, né? Então, a gente é muito ao contrário, assim, sabe? Então, a nossa segunda é o domingo. Então, a gente já cresceu nesse ritmo da minha mãe. E aí, todo mundo meio que já entrou nesse ritmo porque a gente já tá acostumado, sabe? Já cresceram vendo isso, né? Então, né, não tem aquela dificuldade de se encaixar, né? Sim, bem isso. Que bacana. E aí eu gostaria, Mirella, que você falasse um pouquinho como que é ser mulher nessa questão do empreendimento, se rolou algum desafio para ti, né, por essa questão. A gente sabe que empreendedorismo feminino é uma coisa que a gente trabalha muito hoje em dia, mas que num passado não tão distante era uma coisa assim que, né, era visto com outros olhos. Sim. Sempre rola, né? A área da comunicação ainda é muito majoritariamente masculina. E quando a gente fala de empreendedorismo jovem, o empreendedorismo feminino tem um quê a mais de dificuldade. Então, que nem quando você vê um homem jovem empreendendo, nossa, olha, que incrível, um jovem empreendendo. E quando é uma mulher jovem empreendendo, nossa, olha essa menina. Então, a gente sofreu muito no começo, tanto que a gente passou por uma série de profissionais para profissionalizar a gente. Então, a gente fez consultoria de oratória, a gente tem stylist e umas coisas assim que parece muito pequeno, mas faz uma diferença enorme, assim. Então, a gente passou por um processo de rebranding mesmo na Nhaque, pra gente perder a cara de menina. Mas continuar jovem, continuar descolada, mas com uma vibe mais business, assim. E funcionou muito, ajudou muito a gente. E não perdeu a nossa essência, né? Que acho que esse é o esquema. Porque não fazia sentido a gente usar só roupa preta, por exemplo, e falar coloquialmente, porque não é isso, não é a gente, né? Então a gente passou por um processo bem intenso, assim, pra ir desconstruindo isso. E no começo foi bem difícil, assim, por a gente ser menina, por a gente ser... Então, mas aos pouquinhos a gente foi ganhando espaço. E hoje é algo que me deixa muito feliz, que 99% das nossas clientes são mulheres. Olha que legal. Isso é muito legal, porque a gente conseguiu ir aos pouquinhos selecionando cada vez mais os clientes, né? Hoje a gente já consegue selecionar mais. E a gente prioriza sempre mulheres empreendedoras, porque a gente fomenta isso, sabe? Eu acho que isso é o legal, que a gente vai criando um grande clã de mulheres que se ajudam muito. Então, e as nossas clientes são muito bacanas e a gente vai criando uma grande rede que vai conectando uma a outra. Então, a gente indica a stylist para cliente e a cliente, sabe? E assim a gente vai conectando todas essas mulheres para criar um grande clube, porque eu acho que essa é a solução para o empreendedorismo feminino não ser mais uma questão. É a gente se apoiar e a gente ser um grande clã de indicações, sabe? Uma rede de apoio, né? Isso. Então eu acho que esse é o caminho, sabe? A gente, sempre que puder, a gente indicar uma mulher, indicar negócios femininos, porque é assim que a gente vai ganhando espaço e notoriedade, assim, e nome mesmo. E hoje em dia, assim, nos últimos anos já tem melhorado muito, né? Mesmo, por exemplo, na Alcateia, acho que só tinha tido uma ou duas coordenadoras mulheres antes de mim. Isso é um absurdo, porque a Alcateia existe há milhões de anos. Então, aos pouquinhos, a gente vai ganhando mais espaço. Mas é sempre passinhos de formiga, né? Sim, é uma construção, né? Eu gostaria até de aproveitar a oportunidade e mencionar que no dia 9 de abril, na CERP em Videira, nós teremos o lançamento do Sebrae Delas. Então, vocês estão super convidadas, quem está nos assistindo também. Para quem é mulher empreendedora ou quem tem uma ideia de negócio, nós estaremos juntas nesse momento, né? Reservada aí só para mulheres, então os homens, por favor, passem longe desse local no momento. Cuidem das crianças. Fiquem em casa, cuidando da casa, né? Preparando aí a janta, enfim.
né? Mas esse momento vai ser bem legal. A gente estruturou um projeto, né? O Sebrae delas era um projeto que até então era estadual, e aí a partir desse ano ele foi regionalizado. Então a gente desenhou uma trilha. Nesse momento, no lançamento, a gente vai mostrar como que vai funcionar. A gente vai ter ações todos os meses. O fechamento vai ser uma missão técnica para o Summit delas, que teve a primeira edição no ano passado. Esperávamos aí 3.500 mulheres, passou de 5.000, foi um evento bem grandioso. Então, no dia 9 de abril, a partir das 18h30, na SERP, em Videira, todas as mulheres empreendedoras estão convidadíssimas. Nós estamos já indo para a nossa parte final aqui do InovaCast, né? Antes de encerrarmos, nós gostaríamos, Mirella, de deixar um recado aos empreendedores locais, né? Os jovens aí, especialmente os que estão começando nessa jornada do empreendedorismo. O que você aconselha? Eu diria para arriscar. Eu acho que arriscar e o sangue no olho é o que faz a gente crescer, sabe? E acreditar, assim. Além disso, eu acho que fazer pesquisas e conversar com quem já está no mercado há muito tempo, que isso ajuda muito. A gente tem que, por mais que você esteja começando e que você acredite muito na tua ideia, a gente tem que ouvir quem já está no mercado. Porque se eles estão há 50, 60 anos com uma empresa, é porque eles sabem o que estão fazendo e sabe... Tem algo a ensinar, né? Tem alguma coisa. Então, às vezes, você consegue adaptar a tua ideia, porque às vezes a gente inova muito, mas sempre precisa dar uma adaptada para que caiba no mercado, analisar o mercado que você está. Que, por exemplo, os nossos clientes de Caçador e de Curitiba são completamente diferentes. Sim. Então, você tem que entender aonde você vai estar, quem é o público que você vai pegar, quem são seus concorrentes, né? Quem vão ser seus parceiros. Então, eu acho que, além de arriscar, você também tem que saber pesquisar muito e olhar muito. E aí tem, né, diversas opções, como o Sebrae, como a SIC, que podem ajudar nisso e que você consegue fazer esses contatos para você ir aprendendo e entendendo o que faz essas empresas darem certo para você usar a tua ideia. Mas eu acho que é arriscar, assim. Se eu não tivesse arriscado, eu não estaria aqui hoje, eu não teria crescido o tanto que eu cresci. Então, eu acho que a gente tem que arriscar e tem que aproveitar a idade que a gente tem, sabe? Que isso é o ponto mais favorável, eu diria. Que é aproveitar quando você não tem nada a perder, isso, né? Não tem tanto a perder. Filho para criar, né? Ainda Sim. Não que isso vai ser um empecilho, mas não vai ter alguém dependendo de você. Mas é um ponto, né? Você deve... Eu não sou mãe, mas eu imagino que deva ser um grande ponto, porque daí você, né, está arriscando muito. Sim. Então eu acho que é uma delícia empreender jovem, eu amo, não me arrependo de nada, assim, foi muito bom pra mim. E para minha família, para minha empresa e para tudo. Então eu acho que tem que arriscar, mas você tem que saber onde você está pisando e ouvir quem sabe, assim. E aí eu acho muito bacana essa na Alcateia. E procurar o Sebrae. Isso. Inova, Contestado, enfim. É verdade. Eu acho muito bacana essa questão da gente não trabalhar com o se, né? Isso. Se eu tivesse feito, se eu tivesse agido assim, enfim, arriscar, pesquisar antes, enfim. Muito obrigada aí pela tua dica, né? Então chegamos ao fim de mais um episódio do InovaCast e gostaríamos de agradecer profundamente, Mirella, mais uma vez por você ter aceito aí estar conosco nesse momento. Muito obrigada, meninas, foi uma honra. Obrigada. Obrigada também a você que nos acompanhou pelo Instagram do Inova Contestado. Obrigada ao Sebrae e ao curso de jornalismo que está nos que está nos apoiando nesse momento. Obrigada, Mirella. Desculpa. Não se esqueçam de nos seguir então nas redes sociais, Inova Contestado no @Inova Contestado, @Sebrae Santa Catarina para nos seguir também e @Jornalismo Uniarp para ficarem atualizados sobre os próximos episódios e tudo que vai rolar aqui no InovaCast. Nós vamos ficando por aqui e até o próximo. Obrigada, tchau. Obrigada.